tudo bem? Estamos de volta, né? E agora, finalmente, vamos começar as nossas revisões gerais, certo? Nós vamos aqui, né, ler as revisões que foram passadas para vocês responderem, né? E vamos aproveitar também a deixa aí revisando tudo que nós vimos durante o bimestre, né? Esclarecer aí possíveis dúvidas e tudo mais. Então, hoje eu vou ler junto com vocês a revisão geral de português e aí vocês vão se quiserem até respondendo juntos com o livro, né? Eu vou lendo, explicando, vocês vão pausando o vídeo, o livro não, o vídeo, vão pausando o vídeo e vão aí já respondendo a revisão. Fica a critério de vocês, certo? Então vamos lá, peguem aí as revisões, lápis e simbora aí estudar. Deixa eu tirar aqui para a gente poder abrir na revisão, certo? Vamos lá aqui, pronto. Então aqui está a revisão de vocês, né? A revisão geral, né, da primeira unidade. Então, aqui vocês já sabem, né, onde tem aluno, coloca o quê? O nome completo. Nada de colocar só o primeiro nome, viu? Nome completo. E aqui na data, vocês vão copiar a data de hoje, dia 7 de maio, certo? Para a gente poder ter uma linearidade aí, uma sequência certinha das atividades que estão sendo feitas. Por isso que eu pedi que vocês não fizessem as que não foram pedidas ainda, para a gente poder seguir a sequência de aula, atividade e correção. Aula, atividade e correção, beleza? Então, vamos lá aí para a primeira questão. Na primeira questão, como vocês já sabem, né? O que já é típico de português, nós vamos de... Eita, meu Deus, que desceu demais. Nós vamos de interpretação, certo? E aí eu trouxe um cordel para a gente relembrar um pouco aí do nosso primeiro gênero textual, né, estudado nessa primeira unidade, que foi ele, o cordel, certo? Então vamos lá aí. Eu trouxe para vocês um cordel de Braulio Bessa, que também é um autor, né, que nós estivemos com ele ao longo desse bimestre, vimos alguns poemas dele, vimos que o suporte que ele usa, né, hoje em dia, na atualidade, né, como um poeta contemporâneo, ele vai além do livro em si, né, daqueles livrinhos lá que ficam nas cordinhas, mas ele usa as redes sociais, ele usa o YouTube, ele usa outras plataformas mais tecnológicas para continuar, né, disseminando essa cultura do cordel. Então, vamos lá. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente seguir. Então, né, um cordel aí, um poema, tudo a ver com o que a gente está passando atualmente, né? Que a gente não desista, mas que a gente resista, se cuide aí para vencer tudo isso que está acontecendo à nossa volta. Então, aí na letrinha A gente começa já, né, com os elementos aí do poema, né, do cordel. Quais são as rimas desse texto? Então, vocês vão ver aí no texto quais são as palavras que rimam e vão copiar aí. B. Quantas estrofes e quantos versos há nesse trecho? Lembra que a gente já falou, né, de estrofe e verso há muito tempo e tudo mais. Então, estrofes são os grupos de versos e verso é cada linha do poema, ok? Então, agora vamos aí para a segunda questão. Observe a imagem. Vejam aí essa imagem, né? Um gatinho, uma coruja, alguns morcegos, uma imagem um tanto quanto, né, escura assim, meio sombria. E aí? Essa imagem poderia ser utilizada para ilustrar A. Uma receita culinária. B. Um conto de assombração. C. Um texto de divulgação científica. Ou D. Um gráfico. Quando a gente olha aqui essa imagem, vocês acham que ela nos remete ao quê? A qual gênero textual? Receita, conto de assombração ou texto de divulgação científica ou um gráfico? Então, vocês vão aí assinalar aquela resposta, né, que corresponder à imagem, certo? O gênero textual que corresponder ao que está sendo aí expresso na imagem, viu? Observem os aspectos e tudo mais. Terceira questão. Observe os pronomes no quadro abaixo e, em seguida, utilize-os para completar as frases. Então, nós estudamos, né, os pronomes, nós revimos, na verdade, os pronomes pessoais do caso reto e vimos também a questão dos pronomes possessivo. Lembram disso? Possessivo não, me desculpem. Possessivo sim. Meu, seu, sua, nosso, nossa, isso. Pronomes pessoais do caso reto e pronomes possessivos. Eu já queria entrar no assunto de pronomes demonstrativos. Mas vamos lá. Então, aí, certo? Letrinha A. Esse carro é? B. Guarde a pasta na bolsa. C. É muito bonito. D. Por que não posso ir? E. Casa é amarela.
F. Vamos para Barcelona no próximo mês. Então, vocês vão ver aí quais dos pronomes aí vão se encaixar melhor, respectivamente, em cada frase e vão responder. Agora, vamos chegar lá ao A. Quarta, leia o trecho a seguir. Esta história aconteceu há muito tempo, num lugar chamado Hamelin. Por que foi utilizado o A aí com o H e não a vogalzinha A sozinha, né? O artigo ou preposição? Porque nós usamos A com H do verbo haver e não A. Lembra das dicas que eu dei? Vocês ganharam ainda um vídeo bônus, né? Com uma explicação ainda mais detalhada sobre esse assunto. Então, respondam aí. Quinta questão. Veja as frases que seguem e depois responda. Então, vamos lá e ver essas frases aí. Elas têm 2 meses para me pagar. Ela tem 2 meses para me pagar. Esse assunto aí do tem com acento e tem sem acento, nós vimos também a questão do ler, leem, crer, creem, ver, vem. E tá lá no livro de vocês, certo? Então, qual a diferença de sentido entre tem com acento circunflexo e tem sem o acento circunflexo? Lembre-se da questão de plural, singular, já estou dando aí uma dica, certo? Para vocês poderem já ir realmente recordando aquilo que nós estudamos. Sexta questão. Assinale a alternativa em que o verbo vir está conjugado da forma correta. Então, nós vimos também que alguns verbos eles têm sua conjugação um pouco diferenciada, né? Eles não seguem aquela linha linear com as mesmas terminações. Existem verbos que eles possuem mais de um significado e aí também vai alterar a sua conjugação, vai alterar a sua colocação na frase e tudo mais. Mas nesse caso específico do verbo vir, nós vamos também voltar à questão da quinta questão, em relação ao acento, ao não acento, porque o verbo vir, ele pode ser entendido como vir de ir, sabe, venha, ou vir de ver, certo? Existem 2 interpretações, mas vai depender o quê? Da colocação dele na frase. Por isso que, mais uma vez, entra aí a questão da interpretação. A. Elas não vêm à festa. B. Ele não vem para o aniversário. C. Eles não vêm ao baile. Ou D. Ela não vem para ver você. Só uma dessas frases está correta. Então, vocês vão pegar aí e assinalar essa frase que estiver correta, beleza? Vamos lá para a 7ª questão. Lembrem-se sempre das dicas, né? Eu sempre falo para vocês que, às vezes, as dicas, elas são, assim, cruciais nesse momento, que às vezes fica uma dúvida, a gente fica meio, assim, bugado. E eu acho que é esse, mas eu acho também que é esse, e eu acho também que é aquele ali. Então, lembrem-se sempre das dicas que eu dei a vocês, que eu tenho dado a vocês, para vocês poderem assimilar. E lembrem-se também de pegar o livro nesse momento, né? Dá um pause aí, pega o livro para poder rever aí o que a gente estudou. 7ª questão. Aí nós vamos ver a questão do ICE com SS e do ICE com C. Vocês lembram disso? Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está escrita corretamente. A. Como eu queria que visse aquele brinquedo. B. Isso é uma verdadeira maluquice. C. Se eu não subisse no degrau, não teria visto a apresentação. D. É uma verdadeira tolice pensar assim. Eu vou relembrar vocês um pouquinho essa questão do ICE com SS e do ICE com C. Uma das terminações, ela é usada para substantivos e a outra para verbos, para formas verbais. Então, peguem aí o livro, revejam para vocês poderem assinalar a questão que está escrita corretamente, porque as outras estão todas erradas. 8ª questão aí, nós vamos, né, matar um pouquinho a saudade da nossa amada análise morfológica, que é uma forma também da gente ir exercitando tudo aquilo que a gente vem estudando, né, das classes gramaticais, quanto também a questão de, como é que eu digo a vocês, de combinação entre os termos, né, de concordância entre os termos. A gente consegue ver melhor que a gente não pode concordar um verbo no plural com um sujeito, um substantivo ali na frente dele no singular, certo? Se eu tenho um verbo no plural, ele vai se referir a algum termo que está no plural. Se eu tenho um verbo no singular, ele vai se referir a algum termo que também está no singular. O mesmo acontece com masculino, feminino, em relação aos artigos e tudo mais que vocês já estão cansados de saber. Então, vamos lá, chegou a hora da análise morfológica. Analise morfologicamente as frases abaixo e, ao identificar o verbo, indique em que tempo se encontra. Então, vamos lá, nós vimos a questão dos tempos verbais enquanto presente, passado e futuro. E aí eu aproveitei também para adentrar um pouco mais nas
subdivisões aí do passado, né? Mais conhecido nos livros, nas gramáticas como pretérito. Vimos a questão do pretérito perfeito, pretérito imperfeito, vimos lá sobre o pretérito mais que perfeito, mas aqui nessa revisão nós vamos conjugar da forma simples, nós vamos classificar da forma simples, se ele é presente, passado ou futuro. Identifiquei que ali é o verbo, pronto. Esse verbo está em que tempo? Presente, passado ou futuro, ok? Primeira frase aí, meu pai comprou um carro. Segunda frase, a aula foi legal. Moleza, né? Aí tá super, hiper, mega fácil. Não tem nem o que a gente discutir. Na nona questão, nós vamos pôr aí em prática, né? Essa questão realmente da conjugação, certo? Nós vamos aí conjugar, né, esses verbinhos que estão aí, eles estão todos conjugados já no presente. Nós vamos passá-los para o pretérito e para o futuro. Eu corro, como ficaria no pretérito, né? Como ficaria no futuro? Eu vendo, eles falam, eles fazem, eu chuto. Então, vocês vão colocá-los aí, mantendo a pessoa que está, né? Eu e eles, né? Estão aí ambos, um na primeira pessoa do singular, o outro, né? Na terceira pessoa do plural. Então, vocês vão aí manter essas pessoas verbais e vão colocar nos tempos verbais indicados, ok? Na última questão, vamos voltar aí também à redação, certo? Relacione as colunas corretamente. Nós vimos a questão dos contos, nós vimos a estrutura de um conto, vimos a estrutura, né, que se dá nessas histórias assim mais fantasiosas e tudo mais. Então, nós vamos aí relacionar a função de cada pessoa desses textos, certo? 1 para protagonista, 2 para antagonista, 3 para clímax e 4 para desfecho. Aí vocês vão relacionar lá na outra coluna. Momento crítico de uma ação narrativa. Como é o nome que a gente dá a esse momento crítico da narrativa? Qual é o nome que ele recebe? Seria protagonista, antagonista, clímax ou desfecho? Personagem principal de uma história. Momento da solução do conflito. Opositor do protagonista. Vilão. Então, aí vocês vão relacionar também moleza, bem fácil, bem simples, certo? E aí, ao final, tem um desenho para vocês colorirem. Boa atividade. Eu estou com muitas saudades. Deixa eu vir pro lado de cá. E se cuidem. Lembrem-se que é muito importante, né, agora. Além da gente cuidar da mente, né, alimentando a mente de coisas boas, de coisas sadias, de informações positivas, né, da gente alimentar a mente também com os estudos, é importante se cuidar, cuidar da família, se precaver, porque com fé em Deus tudo isso vai passar logo logo. Então é isso, uma boa revisão, tenha um ótimo desempenho e até a próxima aula. Tchau!